dizer para vocês de que diante do governo do anticristo, no período da grande tribulação, Deus vai livrar os seus filhos. Deus vai livrar o seu povo, aquele que estiver debaixo de santificação, debaixo de justiça, debaixo de obediência, debaixo da mão potente do Senhor. Deus vai ser o nosso alto refúgio, ele vai ser a nossa fortaleza. Essas palavras vão se cumprir perfeitamente nas nossas vidas na grande tribulação. Isso não quer dizer que alguns ou muitos, eu não sei quantos, a palavra não diz quantos, mas a palavra diz que terão mártires, pessoas que vão morrer pelo testemunho de serem cristãos na grande tribulação. Mas a palavra não diz que são todos. E não vai ser todos, entende o que eu tô querendo dizer? Por quê? Porque Deus, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego no reino de Nabucodonosor, assim como fez aqui agora com Daniel no reinado de Ciro e de Dario, do Império Medo-Persa, e assim como em qualquer outro império, até o dia em que o anticristo realmente tomar posse e começar essa grande tribulação que a gente sabe que vai acontecer, e nós estaremos aqui presenciando tudo isso, nós vamos ser guardados pelo Senhor. Então a diferença vai ser aqueles que vão estar realmente debaixo da potente mão do Senhor, debaixo de justiça, debaixo de santidade, porque vocês percebem aqui nitidamente de que tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres da fornalha de fogo ou da cova dos leões, não porque eles eram simplesmente judeus, mas porque eles eram tementes a Deus, porque eles eram justos, porque não foi achado erro neles, porque não foi achado injustiça neles. Então a questão é justamente essa: o sangue de Jesus que estiver sobre a vida daqueles que são filhos de Deus vai ser a marca necessária para nos guardar no tempo da tribulação. E nós vamos ver isso dentro da palavra. Quando a gente chegar lá em Tessalonicenses, em Apocalipse, isso está claro, está escrito que nós seremos livrados daquele tempo. Nós não seremos tirados daquele tempo como alguns pregam, né? Dizem que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Não, porque senão Daniel não teria sofrido, porque senão Sadraque, Mesaque e Abednego não teria sofrido, porque senão os mártires do livro de Atos não teriam morrido, o povo judeu não teria sofrido dentro desses impérios, que são uma imagem, que são a sombra do que vai ser a grande tribulação, ok? Então, olhando para esses livros, a gente consegue ver nitidamente de que homens passaram por tribulação por causa do anticristo reinando, e eles não sofreram dano algum, porque Deus era na vida deles. Ainda que há várias articulações, várias situações para que eles fossem mortos, Deus era com eles. E ver esses milagres, para muitos pregadores que trazem essas palavras todo o tempo no altar, são motivos de muitas pregações. Mas pregar essa palavra, justamente dizendo que nós vamos estar também nesse mesmo lugar, não muito tempo daqui para frente, aí sim é o chamado a uma santificação, a uma vida em Deus que faça com que nós também estejamos no mesmo lugar de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, e também não soframos dano algum. Mas, se sofrermos, seremos como o primeiro mártir do livro de Atos, me ajuda, gente, a lembrar que morreu apedrejado, Estevão, né? Assim como Estevão, que deu testemunho e ainda assim houve aquela morte terrível, mas que aquela morte serviu para a conversão de muitos naquele momento, através do testemunho de Estevão e de tantos outros mártires que morreram testemunhando justamente sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Então, essa é a grande diferença para todos nós, tá? Quem sou eu na grande tribulação? Eu sou justo,
como Daniel, como esses meninos que sofreram ali na mão de Nabucodonosor, ou infelizmente na primeira situação que acontecer comigo, eu já vou negar a Cristo e infelizmente eu vou sofrer, né, vários danos, porque aí Deus não tem como nos guardar, ok? Então a grande diferença vai estar aí. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Vamos continuar. Se quiser pode falar aí, tá? Versículo 23, eu vou voltar. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Sempre cita toda a terra, né? Todas as nações. Isso é impressionante aqui dentro do livro de Daniel, que essa descrição, esses reinos, eles falavam realmente de um domínio total, não era de um domínio regional, mas era um domínio de toda a terra. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Então Daniel praticamente permaneceu durante todo o reinado desses imperadores do Medos e Persas, e durante esse tempo foi que ele teve todas essas revelações, todos esses entendimentos que a gente vai ler daqui para frente, inclusive também, sobre o tempo do fim. Então Daniel é um profeta que é levantado por Deus justamente no momento em que o povo de Deus, o povo de Israel é levado, exilado para a Babilônia, cativo por causa do pecado, e lá na Babilônia ele então começa a ser usado por Deus, levantado para mostrar que Deus é Deus sobre toda a terra, sobre todos os reinos, sobre todo rei, e que todo homem, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento a gente não tem esse versículo, mas é isso que esses reis, eles acabam declarando no final, que Deus é soberano sobre todas as coisas, ok? Eu vou ler o capítulo 7, ou não sei. Vamos começar o capítulo 7, mas eu posso dizer para vocês que a gente não vai conseguir dar um término aqui e a gente vai ter que dar continuidade, talvez na próxima aula mesmo, voltando, tal, porque esse sonho de Daniel é importantíssimo a respeito de tudo que a gente já está vendo até aqui, lá da estátua e tudo mais, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Tá dando para seguir junto comigo? Tá tudo certo, tá? Se alguém precisar de ajuda aí, abre o áudio. O sonho de Daniel, né? O capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no livro de Daniel? Agora, o capítulo 7, ele volta na história. Ele volta para o reinado de Belsazar. Ele volta para antes do domínio de Ciro e Dário. Ele volta. Esse sonho de Daniel, ele teve essa revelação, esse sonho, essa interpretação, ele teve antes do Império Medo-Persa tomar a Babilônia, antes daquela interpretação do dedo na parede. Então, esse sonho, o capítulo 7, está anterior. Então, por isso que eu falei para a gente ir prestando atenção a respeito da cronologia, que não é uma coisa seguida da outra, tá bom? Mas tudo tem uma conexão, tudo está aqui dentro extremamente conectado, tá bom? Capítulo 7, então, versículo 2. Eu já li, né? Então, esse é o resumo. Versículo 2. Em minha visão, à noite,
Eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Então já vou deixar aqui claro para vocês, já de antemão, esse mar aqui se agitando, esses 4, né, ventos do céu agitando o grande mar, fala dos 4 pontos cardeais da Terra, tá? Norte, sul, leste, oeste. Então é como se um vento dos 4 cantos estivesse soprando sobre toda a terra. Por isso que ele fala sobre todo o mar. É sobre tudo. Tudo estava sendo movimentado por esses ventos, por esse vento que estava vindo dos 4 cantos da terra, ok? E aí 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar, subiam daquilo que ele estava vendo, daquilo que estava vindo na visão, ok? O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Então, a primeira visão, quem recebeu ou quem viu lá direitinho a imagem que eu mandei, se conseguir abrir o WhatsApp, pode abrir para dar uma olhada. Mas o primeiro animal que subia do mar parecia um leão e tinha asas de águia. Então, era um leão, mas ele tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão e firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, como os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Eu tô continuando aqui, gente, porque não vai dar tempo de eu explicar tudo, mas eu vou dar só uma pincelada e a gente volta então na outra aula esmiuçando esse capítulo, ok? Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizavam. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre.
Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Isso aqui fala dos 3 anos e meio da grande tribulação, tá? Já vou deixar adiantado aqui para vocês. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então, só pincelando aqui para a gente terminar essa aula de hoje, vocês percebem que o livro não é uma ordem cronológica e nesse momento Daniel tem esse sonho, essa visão, e dentro dessa visão, que é na época do rei Belsazar, ele tem esse sonho e ele começa então a ver 4 animais, vai vindo um por vez na sua visão. O primeiro é um leão que tem asas, depois é um urso que se levanta só uma parte e na sua boca tem 3 costelas. O terceiro é um leopardo, um corpo de leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o quarto animal é um animal que ele nem descreve como é esse animal, ele só diz que ele é aterrorizante. O quarto animal é assustador, é muito poderoso. Então, era um animal que ele nem consegue descrever como é, mas a única coisa que ele frisa muito bem sobre esse quarto animal é 10 chifres. Desses 10 chifres, nasce um pequeno chifre no meio que se levanta derrubando 3 chifres, ok? Então, essa é a visão. E aí, a interpretação começa acontecendo lá no versículo 15. Então, a gente vai, na próxima aula, esmiuçar isso e vocês vão perceber que a interpretação de Daniel, assim como a estátua, o anjo dá a explicação. Ele dá a interpretação. O que nós precisamos fazer hoje, lendo o livro de Daniel, é justamente ver símbolos, porém ver a explicação que o anjo dá, porque ele está dando a explicação também. Tem um teólogo que fala que Deus deve ter feito essas visões dessa forma, principalmente no Velho Testamento, mas também lá no livro de Apocalipse, quando se fala de escatologia, porque muitas vezes nós somos muito mais impactados com uma imagem do que simplesmente com uma palavra. Então, quando Deus queria explicar algo principalmente voltado ao final dos tempos, Deus trazia uma imagem forte para que isso ficasse registrado na memória do povo judeu, aqui no caso de Daniel, mas também para nós hoje, quando lêssemos essa palavra. E por que para nós, lembra que a gente falou numa das primeiras aulas, que nesse momento de Daniel, a gente viu lá no finalzinho, para quem estava nas primeiras aulas,
Deus fala para Daniel selar esse livro, né? O livro de Daniel não era um livro lido ali no meio judeu durante todo o tempo em que eles ficaram exilados, ou mesmo depois, não era um livro simplesmente lido e entendido com facilidade. Por que não era lido e não era entendido com facilidade? Porque aquilo não havia se cumprido ainda. Os reinos ainda estavam acontecendo, então os acontecimentos estavam acontecendo. Então, por exemplo, eles estavam ainda no segundo reino. Aqui, Daniel, a gente percebe que eles já passaram a Babilônia e agora estão no Império Medo-Persa. Mas ainda viria o Império da Grécia, né, o Império Macedônico, que era a Grécia, e depois ainda viria Roma. E esses próximos impérios é que seriam essas próximas partes da estátua e esses próximos animais. Então, era impossível saber exatamente o que Deus estava dizendo, porque não havia acontecido ainda, ok? Então, para nós hoje interpretarmos e olharmos para isso é muito mais simples. E por isso Deus lá para João, no livro de Apocalipse, vai dizer que agora sim, esse livro, esses mistérios, essa revelação é para ser lido, é para ser falado, é para ser explicado, é para ser ensinado para o povo de Deus, para os filhos de Deus aqui na terra, porque agora sim a gente consegue interpretar essas visões, esses sonhos e tudo o que aconteceu, tanto no Antigo Testamento quanto agora nos últimos dias, porque a coisa está clara. Deus já mostrou tudo ao longo da história. Então tudo já foi acontecendo e agora a gente tem o quadro inteiro da história. Então se você pegar hoje o livro de Daniel, você consegue ver todos esses reinos que passaram pela terra, mas Daniel não viveu todo o tempo para ver os 4 reinos passarem pela terra. Ele provavelmente, não busquei isso para falar para vocês, mas a gente pode dar uma olhada em que ano Daniel morre, mas eu acredito que ele viveu só o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Ele provavelmente não pegou o Império Macedônio. Então ele não viveu o Império grego, ele não viveu o Império Romano, para entender as visões que ele tinha tido. Então era impossível que Deus desse a totalidade da interpretação para Daniel, porque as coisas não tinham acontecido ainda. E o nosso Deus, ele é exímio em mostrar mistérios justamente nesse momento, principalmente da história, porque ele não podia dar o plano completo, mostrar o quadro completo, porque quem estava vendo essas profecias também serem ministradas era o próprio anticristo. Então, o próprio Satanás estava vendo todas essas profecias sendo liberadas por Deus, a palavra sendo liberada. Então, ele sabia qual era o tempo dele, assim como ele sabe hoje qual é o tempo dele do fim. E por isso que ele tem articulado cada vez mais para vir com força total e levar tantos quantos ele puder para o inferno junto com ele. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? A maioria das câmeras estão fechadinhas, então não estou vendo a carinha de vocês. Tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. A Dailton e Lourdes eu tô vendo bem, graças a Deus, sempre tá com a câmera aberta. A Cíntia também tá bem, Valdiane também abriu, aleluia, tá todo mundo vivo. Paulinha, você tá viva aí, Paulinha? Glória a Deus. Marcinha, como eu amo vocês, viu, queridos? Débora, a Laquele, glória a Deus. Então, assim, tudo entendido até aqui, ou a aula de novo foi muito difícil? Que eu acho que eu falo demais, né? Eu tento passar a informação mais minucioso possível para vocês entenderem e no final eu fico assim, será que eu fui complicada demais? Né? Mas deu para entender até aqui o que a gente leu, o que a gente conseguiu interpretar. Semana que vem não percam a aula de verdade, cara, é fantástico olhar para esses animais e entender tudo o que aconteceu na história nesses 4 reinos, ver que esse último animal era o Império Romano para esse momento da profecia, mas que tem tudo a ver justamente com a vinda do anticristo, e Apocalipse vai mostrar isso mais claro para nós, tá bom? Então não percam a próxima aula, a gente vai esmiuçar isso aqui e vai mostrar para vocês cada um dos animais e falar um pouquinho deles e dar continuidade aqui no estudo. Amém? Vamos orar? Vou pedir, Soninha, pode orar por nós? Consegue? Dá para abrir aí?
Tomar uma aguinha. E Soninha ora por nós. Será que dá, Sônia? Para abrir? Senhor nosso Deus, nosso Pai,